Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa disciplina de remanufatura automotiva. Nessa aula, nós vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos nas aulas anteriores e vamos dar sequência aqui na aula de 9 a 12. Nós falamos em aulas anteriores que a remanufatura automotiva ela envolve a recuperação de algumas peças do veículo para serem reutilizadas, né, em veículos, né, naturalmente veículos usados, né, porque no veículo novo ele vem original de fábrica. Então, essa reciclagem, essa remanufatura, ela vai contribuir para evitar o lixo industrial, que é uma peça que seria jogada fora no lixo, que foi usada num veículo durante, por exemplo, 10 anos, dependendo do tipo dessa peça, das condições que está essa peça, ela pode ser limpa, recondicionada e comercializada para ser utilizada em outro tipo de veículos. Então, nos veículos, a gente pode fazer um reaproveitamento de até 90% de peças, mas tem peças do veículo que elas não podem ser remanufaturadas. Nós vamos comentar hoje aqui. Por exemplo, uma peça do freio, por exemplo, né? Ela não pode ser remanufaturada por ser peças de segurança. Nós vamos comentar aqui quais as peças que o Inmetro listou que não podem ser remanufaturadas, mas elas podem ser recicladas, né? A reciclagem, revisando aqui que nós falamos em aulas anteriores, a reciclagem é um reaproveitamento de uma peça num outro local. Eu posso pegar, por exemplo, uma mola lá do veículo e utilizar como um enfeite, né, numa vitrine de uma loja, por exemplo, né? Agora, quando eu vou usar uma peça no veículo, na própria função dela, a gente está fazendo a remanufatura. Então, existe a diferença de reciclagem e de remanufatura. Mas todas duas vão contribuir para evitar o lixo industrial, né? Para contribuir com o meio ambiente. Então, né, atualmente, aí nos últimos 15 anos, né, o processo de remanufatura automotiva é uma realidade no mercado, né? Num cenário de crise de recursos, necessidade de desenvolvimento sustentável, né, atendendo à preservação ambiental, o processo de remanufatura no setor automotivo torna-se cada vez mais fundamental. Também revisando aqui de aulas anteriores, né, existe uma norma internacional de gestão ambiental. Ela é conhecida como ABNT ISO 14001. Então, essa norma foi estabelecida 25 anos atrás e revisada, né, em 2015 para uma gestão, uma administração ambiental, e foi adotada aqui no Brasil também pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, essa norma ela tem como foco principal a prevenção da poluição ambiental. Por exemplo, o lixo industrial, né, é uma poluição ambiental. E também essa norma vai contribuir para controle das atividades significativas que podem ter um impacto sobre o meio ambiente. Então, a remanufatura automotiva, a reciclagem, são procedimentos que vão contribuir com essa norma de gestão ambiental ISO 14001. ISO significa Organização Internacional de Normalização, de Padronização. E a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Também revisando aqui das aulas anteriores, né, a contribuição da remanufatura para o meio ambiente.
Então, de uma maneira geral, o processo de remanufatura proporciona uma menor emissão de gás carbônico, que é o CO2, e outros gases nocivos ao meio ambiente. E dessa forma contribui imensamente para a diminuição do efeito estufa, do aquecimento global e da camada de ozônio, né, do buraco da camada de ozônio, que eu já comentei em aulas anteriores. Então, hoje, quando uma empresa industrial está fazendo a remanufatura automotiva, ela está contribuindo, né, para a preservação do meio ambiente, a diminuição do efeito estufa, a diminuição do aquecimento global, a diminuição da emissão do gás carbônico, CO2, no meio ambiente, e a diminuição da camada do gás ozônio que tem na atmosfera da Terra, que eu já comentei aqui, né, em aulas anteriores. Aqui no Brasil, havia, alguns anos atrás, né, a desmontagem e desmanche ilegal de automóveis. Né? Existia aquelas quadrilhas, facções que roubavam os automóveis, né, que ainda rouba ainda, né, desmontavam para fazer a venda das peças. Então, em 2014, no Brasil foi aprovada a lei número 12.977, e essa lei, chamada de Lei do Desmanche, ela regulamentou a atividade de desmontagem de veículos automotores aqui no Brasil. Então, essa lei, que tem aí poucos anos que foi implementada, ela está contribuindo para diminuir um pouco o roubo de veículos no Brasil, para desmontar as peças e vender, né? Peças sem segurança, né, que compromete lá o desempenho do veículo. Então, essa lei do desmanche, né, nós comentamos também na aula anterior, então só estou fazendo aqui uma revisão, um lembrete. Então, na prática aqui no Brasil, essa lei do desmanche ela começou a ser aplicada, né, e fiscalizada pelos DETRANs em 2017. Né? Então, tem relativamente pouco tempo que ela está implantada. É uma lei federal, né, que vale para o país inteiro, que passou a regulamentar a atividade de desmontagem de veículos em todo o Brasil. Então, essa lei 12.977, mais conhecida como Lei do Desmanche, foi criada com a finalidade de reduzir, né, o número de roubos e furtos de veículos no país, já que ela vai regular e disciplinar a atividade de desmontagem e a reciclagem, a remanufatura de veículos automotores. Né? Ela é garantida pelo Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade e Tecnologia. Então, com essa lei do desmanche, né, muitas empresas, muitas lojas que revendiam peças, né, retiradas de carro roubados, elas foram fechadas pelo DETRAN, exatamente para regulamentar isso. Então, isso hoje, né, a desmontagem de veículos hoje é uma coisa legal, né, obedecendo os procedimentos dessa lei do desmanche de 2017. Bom, então aqui, como é o objetivo da aula de hoje, né, vamos comentar sobre as etapas da remanufatura automotiva. Para fazer uma remanufatura automotiva, o que a lei do desmanche recomenda? Né? Quais as etapas? Né? Não é tirar a peça do carro e vender para o cliente. Né? Então, a gente tem aqui 11 etapas básicas, de acordo com a lei do desmanche, para se fazer a remanufatura automotiva. Então, o primeiro é aquisição da peça usada, né? Eu vou lá no ferro velho, lá no DETRAN, no leilão do DETRAN, e fazer a aquisição, a compra lá de parte de um veículo, né, que já foi baixado no DETRAN. Bom, a segunda etapa é a avaliação e inspeção dessas peças, dessas partes, né? Porque tem peças no carro, como eu comentei, que não podem ser remanufaturadas por ser peça de segurança. Eu vou falar isso aqui mais à frente. E tem peças que ela já está toda danificada, né? Já está
com fisuras, com trincas, e não pode ser remanufaturada. Então, o técnico, nós como técnico, quando vamos fazer essa etapa, temos que avaliar tecnicamente, fazer uma inspeção nas partes daquela peça para verificar se realmente elas têm condição de ser remanufaturada. Bom, tendo essa condição, nós vamos desmontar a peça lá do veículo, né, do veículo que nós adquirimos lá, por exemplo, no leilão do Detran. Vamos verificar o estado físico, né, de cada componente. Fazer a limpeza e a higienização das partes que podem ser reutilizadas. Limpeza é diferente de higienização. A limpeza é ali tirar aquela crosta de sujeira, às vezes de barro, né, de resíduos, né, de manchas, né, e a higienização é utilizar produtos para garantir ali a eliminação de focos de bactéria e fungo naquela peça, que às vezes ficou lá no pátio do Detran algum tempo, no ferro velho algum tempo, né, e aquilo vai gerar bactéria, né, e você sabe que essas bactérias hoje são prejudiciais à nossa saúde. Então tem produtos hoje especializados para fazer a higienização dessas peças, né, que vão ser reaproveitadas num outro veículo e manuseadas por outras pessoas, né. Bom, também nós vamos fazer o descarte dos itens que estão avariados, né, e danificados, porque às vezes eu tenho lá alguma peça que está, por exemplo, sendo presa por alguma abraçadeira, por algum parafuso que já está totalmente danificado. Então nós vamos fazer essa etapa também. Por isso que isso tem que ser feito com orientação de um técnico de manutenção automotiva. Não pode ser por um operador qualquer, um funcionário qualquer lá da empresa de remanufatura automotiva. Bom, depois no item 7 nós vamos substituir os itens, né, inutilizáveis por itens novos. Às vezes um parafuso, uma abraçadeira, né, que está ligada àquela peça, nós vamos ter que substituir por itens novos, né, para compor aquela peça que vai ser reutilizada. Bom, depois fazer a montagem final da peça remanufaturada. Eu tenho que fazer a montagem dela com esses itens novos que a gente colocou. Algum parafuso, braçadeira, pino, né, etc. Agora tem que fazer o teste de qualidade. Fazer um teste se aquela peça que nós estamos remanufaturando, se ela, né, vai estar com qualidade. Se ela não está ali sujeita a um empeno, sujeito a um desgaste maior, né? Essa é importante. E nessa hora é importante, né, a experiência, o conhecimento técnico do técnico em manutenção automotiva para fazer essa avaliação de qualidade aqui, verificar. Existe hoje, né, alguns produtos que nos ajudam a fazer isso, como por exemplo o líquido penetrante, que é tipo um spray que nós vamos jogar na peça, né? Esperar alguns minutos e verificar se, através desse líquido penetrante, se essa peça não tem nenhuma trinca que a gente não consegue ver a olho nu. Então é um exemplo de um teste de qualidade. Bom, fazer também a rastreabilidade da peça no site do Detran. Mais à frente eu vou explicar isso com mais detalhe. Os Detrans hoje que faz a fiscalização de peça remanufaturada estabeleceu lá cerca de 49 peças que precisam ser rastreadas, ou seja, elas precisam de ser catalogadas no Detran através de um selo de código de barras, né, para verificar se de onde nós tiramos essa peça aqui, né, de onde nós tiramos essa peça, aquele veículo não tem registro de roubo, porque se eu retirar uma peça, mesmo que boa, e remanufaturada de um veículo roubado, essa peça está ilegal. Então o Detran, no site do Detran, né, o técnico ele pode acessar o site do Detran, naturalmente com o registro do técnico, né, no CFT ou no CREA, né, ele vai ter acesso a isso. E o Detran vai mandar, isso tudo via internet, né, um selo com código de barra comprovando a rastreabilidade daquela peça, que ela não é oriunda de carro roubado. Então, só depois disso é que a peça pode ser comercializada como peça remanufaturada. Então, a lei do desmanche, ela organizou aqui
com esses 11 itens, né, as etapas de remanufatura automotiva, que antes não era feito, né? Então, isso vai garantir, né, uma qualidade, né, final dessa peça remanufaturada, para ser comercializada e ser utilizada em outros veículos usados. Então, vamos fazer alguns comentários aqui sobre aqueles itens que nós vimos no slide anterior, né, de etapa de remanufatura. Então, a gente comentou lá que tem um item que é muito importante, que é a limpeza e a higienização das peças no processo de remanufatura, né? Então, existem alguns produtos também específicos que a gente encontra no mercado, né, para remover a ferrugem de determinada parte de uma peça, né? Geralmente, muitas peças dessas que a gente vai fazer a remanufatura, elas vêm com ferrugem, porque o aço, né, é um material que, em contato com a umidade, ele enferruja com o tempo. Então, às vezes nós temos que passar algum produto para remover, né? E não só passar uma lixa. Então, existem alguns produtos para isso, né? Para garantir que nós vamos remover aquela ferrugem ou aquela corrosão de alguma parte que vai, né, precisar de ser apoiada em outra lá na montagem. A limpeza também não é passar um paninho molhado na peça, né? É um jato de água, né? Um jato de água para poder limpar realmente essa peça. Geralmente, como as peças são de aço, esse jato não é de água pura, é uma água misturada com produto para evitar, né, que a peça venha enferrujar logo depois do contato com a água. E muitas vezes esse produto que é misturado na água, ele pode ser prejudicial à nossa pele. Por isso que é importante nesse momento usar, né, luva de proteção, para evitar, né, que esse jato de líquido de limpeza possa, né, de alguma forma fazer alguma irritação na pele das nossas mãos, dos nossos braços. Aqui, como nós vimos lá no slide anterior, né, na etapa de remanufatura tem o item de verificação do estado físico dos componentes. Então, o técnico, com o conhecimento dele, né, não pode ser um funcionário qualquer, vai analisar lá item por item daquela peça. Aqui é um exemplo, por exemplo, de uma caixa de marcha, né, que está sendo analisada pelo técnico para ver se ela vai ter condição de ser remanufaturada, né? Então isso é importante, né? Não é só uma visualização assim rápida, né? Ele tem que verificar, analisar direitinho se não tem nenhuma componente. Como eu falei, se tiver necessidade, vai julgar até o líquido penetrante aqui na peça para verificar se tem alguma trinca que a gente não consegue perceber a olho nu. Então, entre as peças compradas lá no leilão do Detran, no ferro velho, o técnico tem que verificar quais os itens, né, das peças que estão com problemas, com avarias ou danificadas, para descartar e não remanufaturar. Agora, pode ser reciclado. Aquilo que é descartado da remanufatura pode ser reciclado, né? Que a reciclagem é um reaproveitamento da peça fora do automóvel, né? Para em outro lugar, para uma decoração, né? Para uma demonstração num curso, numa escola automotiva, né? Então, isso é importante o técnico fazer essa análise, né? Porque ele não vai descartar uma peça que está apenas enferrujada, que está suja, né? Ele vai verificar se tem alguma trinca, algum amassado que vai comprometer a peça, né? Então isso é uma etapa muito importante. Bom, para fazer a remanufatura automotiva, não pode fazer lá no fundo de quintal de uma casa, né? É uma empresa legalmente registrada, né? Que tem o local lá apropriado, um pequeno galpão apropriado, né? Com os equipamentos de proteção individual, né, dos operadores, né? E a essa peça, depois que ela foi limpa, higienizada, analisada, né? Registrada no Detran, se ela tiver entre as 49 peças que o Detran estabeleceu que tem que ser rastreadas, ela tem que ser embalada, né? Embalada, né? Geralmente lá, às vezes
dependendo da peça, tem que usar uma embalagem plástica, né, para evitar a ferrugem, né, uma caixa de papelão nova, né, para ser embalada, fechada, porque às vezes o cliente ele está em outra cidade, em outro estado, e aquela empresa vai ter que transportar essa peça para lá. Então ela tem que ir totalmente embalada, protegida, para durante o percurso do transporte, né, ela não sofrer nenhuma avaria. Ela tem que chegar lá no cliente, né, da mesma maneira que ela saiu lá da empresa de remanufatura automotiva. Então essa embalagem é fundamental também para que, né, o cliente, né, tenha uma segurança que recebeu a peça da mesma forma que ela saiu lá da empresa, independente, né, de como ela foi transportada, da distância que foi transportada. E isso vai contribuir para uma garantia da qualidade da peça remanufaturada para o cliente final. Bom, nós comentamos lá nas etapas de remanufatura da peça que tem um item lá que é a rastreabilidade, né? Então, rastreabilidade, né, é um termo muito usado, né, na área industrial atualmente. Então, vamos ver aqui o conceito de rastreabilidade. Rastreabilidade é a capacidade de conhecer toda a trajetória de um determinado produto, desde sua origem até a sua distribuição final. Então, aquilo que eu falei, né? Uma peça do veículo que foi retirada de um veículo que foi roubado, um veículo que tem registro de roubo no Detran, então com a rastreabilidade vai se descobrir que essa peça é ilegal, ela saiu de um carro roubado, né? Então, para se saber se aquela peça remanufaturada está do ponto de vista legal, lá no Detran tem o registro dos carros roubados. Então, a gente tem que informar lá para o Detran de onde foi tirada aquela peça, qual é o número do chassi do veículo que tirou aquela peça. E lá no Detran vai ser verificado, tudo via internet hoje, né? Não precisa de ir lá pessoalmente, e o Detran vai informar se aquela peça, a rastreabilidade dela é positiva, né? Então, a rastreabilidade é esse conceito, é um histórico da peça, né? Um histórico da peça em termos de funcionamento, né? de origem, né? Então, o processo de rastreabilidade, né, ele funciona aqui desde lá do fornecedor do material da peça, do local que a peça foi produzida, né, onde ela foi armazenada, como é que ela foi distribuída, transportada, né, quais são as lojas que elas foram comercializadas até chegar no consumidor final, né? Então a rastreabilidade hoje é um item muito importante para garantir, né, a qualidade, a procedência daquela peça remanufaturada. Então, complementando aqui, né, sobre a rastreabilidade na indústria automotiva, a rastreabilidade na indústria automotiva é um processo de documentação das peças e subconjuntos do veículo, ou de um lote específico a partir de sua origem. A coleta e o gerenciamento das informações que foi feito nos processos de fabricação, né? Então, todas essas anotações acompanham a peça desde a aquisição das matérias-primas até a produção, distribuição e descarte, como a gente viu naquela figura do slide anterior. Aqui nesse slide a gente tem aqui um exemplo, né, de um selo que o Detran fornece para as peças que vão ser remanufaturadas, né? Então esse selo, né, é um adesivo que o Detran fornece, a empresa de remanufatura imprime, né, e cola na peça ou na embalagem da peça, né? É uma etiqueta, né? Esse aqui, por exemplo, é uma etiqueta com código de barras, né? E também o código QR, né, para evitar a falsificação. O código de barra junto com o código QR vai garantir a procedência dessa peça, né? A legalização dessa peça. No caso aqui é o Detran de São Paulo, né? Ela vem com um número também, né? E vem escrito também o nome da peça. No caso aqui é um bloco do motor de um ônibus, né? Então isso é importante. Então a rastreabilidade ela é documentada através desse selo e verificando aqui no código, no QR Code, né? Até hoje faz isso com um programinha no celular. A gente vai ver lá
toda a procedência da peça, né? O ano que ela foi construída, qual o veículo, o número do chassi do veículo que ela pertencia originalmente, né? Então é muito bem regulamentado. Mas isso tudo foi feito a partir da Lei do Desmanche de 2017. Antes não existia isso, né? Então é importante, né, saber isso aqui. Então, para identificar para comprar, para vender uma peça remanufaturada, ela tem que ter essa etiqueta aqui fixada, ou na peça ou na embalagem, porque às vezes a peça é uma peça pequena, né? Não dá para fixar isso aqui, então pode ser fixado na embalagem dela. Bom, na remanufatura automotiva é importante saber que, em média, né, os veículos leves possuem aproximadamente 200 peças, né? Como vocês estão vendo aqui nessa foto, né? Se desmontar todas as peças do veículo aqui, vai dar aproximadamente 200 peças, sem contar parafusos, né, abraçadeiras, né? Tem carro que tem mais de 200, tem carro que tem um pouco menos, né? Mas num carro popular é mais ou menos. Então, teoricamente, né, várias peças aqui podem ser aproveitadas, mas o Inmetro, o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade Industrial, elencou 17 peças do veículo que não podem ser remanufaturadas por questão de segurança. Então, nós que somos técnicos de manutenção automotiva temos que saber. Qualquer peça dessas 200 pode ser remanufaturada? Não, 17 delas, né, não podem. Agora, essas 17 elas podem variar futuramente, principalmente agora com o carro elétrico, os carros híbridos, né? Então, aqui nós vamos colocar aqui os carros de hoje, sem contar com os veículos, esses veículos elétricos e híbridos, né? Que já são usados no Brasil, mas que está começando ainda, né? A maioria deles são até importados, né, de outros países. Então, a gente vai ver aqui no slide seguinte quais são essas peças, essas 17 peças que não são permitidas a remanufatura delas, mas a reciclagem delas é permitida, né? Então, porque remanufatura é diferente de reciclagem, como a gente já comentou em aulas anteriores. Bom, vamos comentar aqui primeiro sobre peças rastreáveis. Então, né, os órgãos competentes como o Detran estabeleceu aqui no Brasil 49 peças do veículo que precisam ser rastreáveis, né? Rastreáveis. Então, por exemplo, né, um retrovisor lá do lado do motorista não precisa de ser rastreável, um retrovisor, né? Agora, dependendo da peça, ela precisa ser rastreável. Então, foi elencada uma lista de 49 peças rastreadas. Nós vamos ver essa lista aqui no slide mais à frente. Então, vamos ver o que é peças rastreáveis. São as peças mais importantes do automóvel, aquelas que a lei do desmanche obriga a serem registradas no Detran para fins de remanufatura e comercialização. Então, isso são chamadas peças rastreáveis, né? Uma lista de 49 peças. Essa lista ela pode mudar de acordo com algum tipo de veículo. Agora vem os veículos híbridos e elétricos, né? Naturalmente, daqui a pouco tempo vai ter um reajuste, né? Um aumento nessa lista de 49 peças, né? Que hoje são chamadas peças rastreáveis, que a empresa que faz a remanufatura é obrigada a fazer a ter aquela etiqueta, né, que nós vimos. Então, aquela etiqueta não são para todas as peças, somente para essas 49 que o Detran estabeleceu. Bom, então, como nós vimos no slide anterior que existem as peças rastreáveis, né, as 49 listadas pelos órgãos competentes, também tem as peças não rastreáveis, que não precisa de ter aquela etiqueta do Detran, né? Então são as peças geralmente usadas no acabamento, né? São acessórios de menor valor no veículo, que não vai influenciar, né, lá no desempenho, no funcionamento do veículo. Maçaneta, né? O limpador de para-brisa, o encosto de cabeça, né? Um retrovisor interno, né? Então são peças não rastreáveis. Elas não precisam, né, de ter aquela etiqueta obrigatória para as peças rastreáveis. Então aqui, né, como eu comentei, o Detran relacionou 49 peças de veículos leves e utilitários como peças rastreáveis, né, para ser obrigatório, né, o selo para comprovar
né, a procedência dessa peça, né? Então aqui está uma relação, né, dessas peças rastreáveis na listagem do Detran. Elas têm um número, né, e o nome, né? Então aqui a 001 é o alternador, né? Então para ser remanufaturado ele tem que ter etiqueta, bloco do motor, cabeçote, caixa de marcha, né, engrenagem da caixa, a capa do painel de instrumentos, né, o capu, o eixo cardan, o cárter, comandos do limpador de luzes e setas, né? O compressor de ar, né? No caso de carro que tem ar-condicionado, o condensador do ar-condicionado, o diferencial dianteiro, o farol direito, o farol esquerdo, o imobilizador do motor, né? O intercooler, o compressor também, no caso ali de veículos que tem o compressor, a turbina, né? Então aqui, né, uma listagem aqui, depois vocês vão ver, né? Isso a gente não precisa decorar, a gente tem para consultar. Então são 49 peças, elas têm um número. Geralmente lá no não vem o nome, vem só o número. Então se eu ver lá, por exemplo, número 008 é o eixo cardan, né? Se eu ver lá, por exemplo, o 003 é o cabeçote, né? Então é importante, né, relacionar o número com o nome, né? Por que tem um número, né? Porque isso também é válido em outros países, né? Aí o idioma altera, mas o número continua o mesmo independente do idioma. Então são 48, né? Aqui só tem 18 que coube aqui no slide, nós vamos ver quais são as outras, tá? Continuando aqui, né? 019 é a lanterna direita, 020 é a lanterna esquerda, né? Tem aqui o modo de injeção eletrônica, né? O motor de arranque, né? O 030 paralama direito, 031 paralama esquerdo, né? 034 porta traseira direita, né? E por aqui vai, né? Até dar as 49, né? Depois vocês, né? Olham isso aí com mais detalhe, né? Quando precisar de consultar. Então, completando aqui as 49 das peças atriáveis, né, de acordo lá com a listagem atual do Detran, então a gente tem mais aqui, né? O 041 cubo da roda traseira direita, né? 045 a tampa traseira, né, que é a tampa lá do porta-mala, né? 047 o teto, né? E o teto do veículo, a chapa, né? O 048 a turbina, né, do turbo compressor, né? Então, o volante do motorista, né, que é importante também por ser via rastreabilidade, né, ter segurança. E então nós vamos ver mais à frente aquelas peças que não podem ser remanufaturadas, chamadas peças certificadas pelo órgão Inmetro. Então, né, aqui como eu comentei no slide anterior, peças certificadas pelo órgão chamado Inmetro que não podem ser remanufaturadas por questões de segurança. Então a bateria então ela não pode ser remanufaturada. A gente pode mandar para uma empresa especializada que ela vai aproveitar partes da bateria ou vai descartar essa bateria ou vai reciclar essa bateria. Mas nós não podemos fazer remanufatura dela numa oficina ou numa empresa que faz reciclagem. O pistão também, né? Não pode, porque o pistão, a medida dele varia de acordo com as outras partes do motor. Então, não posso colocar um pistão porque o pistão saiu de um veículo com uma medida, para eu colocar no outro veículo a medida vai ser diferente, né? Agora, a biela já pode ser aproveitada, né? Então, aqui o catalisador não pode, né? A bomba mas não pode, né? O vidro de para-brisa também não pode, né? Porque ele pode ter, né, quando o carro sofre vamos supor, uma pequena batida, o vidro vai sofrer força de tração, de compressão e pode quebrar a qualquer momento, né? Casquilho, né? Também não pode, né? Mola da suspensão, vela, né? Vela não pode, né? Então outras peças que nós vamos, né, listar. E são 17 peças atualmente, né? Como eu falei, agora com os veículos elétricos, veículos híbridos, isso aqui vai aumentar essas 17 peças, né? Que não podem ser recicladas, mas não remanufaturadas.
Então, como eu estava comentando, né, sobre as peças certificadas, né, que não podem ser remanufaturadas. Então, no Brasil, algumas peças do veículo são certificadas pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. É um órgão do governo. E por questão de segurança, aqui no Brasil, né, por questão de segurança, não é permitida a remanufatura, mas elas podem ser recicladas, como eu comentei. Então, vamos ver aqui, ó, peças do freio, né? Pneu também não pode ser remanufaturado, é ilegal. Peças da suspensão, peças da direção, sistema de direção, como a caixa e o setor de direção, peças da embreagem, né? A bateria, que eu já tinha comentado, né? Cinto de segurança, né? Cinto de segurança, ele pode já ter sofrido força de tração, né? Já está sem a condição de flexibilidade, né? Então, observa, são 17 peças. Aqui, a gente está vendo aqui as 7, né? Então, dando continuidade aqui da relação das peças certificadas que não podem ser remanufaturadas, né? Airbag, né? Catalisador, né? Lá do sistema de emissão dos poluentes, né? Velas e cabos, né? Componentes do sistema elétrico de ignição, filtro de ar, né? Fio de ar, venceu, tem que jogar fora e colocar um novo. Não dá. Ah, mas vamos soprar, vamos dar uma batida do filtro assim em cima de uma madeira. Nada disso, né? Ele não pode ser remanufaturado. Tem que colocar um novo. Filtro de óleo, a mesma coisa. Acessórios flexíveis como mangueiras, né? Abraçadeiras, entre outros, né? Mola da suspensão, né? O pistão, né? Que é uma peça de reposição do motor. O pistão tem a medida do diâmetro de acordo com a medida do cilindro, né? Com as tolerâncias ali. Então eu não posso reaproveitar de um veículo num outro veículo, porque as medidas do furo do bloco do cilindro vai ser diferente de um pistão que eu tirei de um outro carro, né? Válvulas de admissão e escape, né? Também não posso aproveitar que elas, né, já tem desgaste, né? Com o tempo elas empenam, né? Então também tem que trocar por uma nova. Não dá para fazer a remanufatura das válvulas de admissão e escape. O casquilho, né, também que fica ali na biela para proteger contra o atrito, né? Então, são 17 peças, né? Atualmente, né? Nós estamos aqui em 2024, não rastreadas, mas isso pode mudar com os tipos de veículos, né, que vão aparecer por aí.